Cara, esse é um ano particularmente difícil para quem está estudando, né? Porque afinal de contas você tem todas as distrações possíveis para não chegar na sua prova bem. Você tem rumor de Terceira Guerra Mundial, você acabou de ter o Carnaval. Esse é um ano que particularmente tem muitos feriados no Brasil, né? Os trabalhadores adoram, para gente que estuda acaba sendo difícil. Eu não moro no Brasil, mas enfim, né? Eu acabo compartilhando uma parte do calendário com vocês, porque minha família está no Brasil. Além disso, você tem Copa do Mundo. Estranhamente, as pessoas estão falando um pouco da Copa do Mundo agora. Enfim, tem inúmeras coisas acontecendo no mundo que vão tentar tirar você do foco. E se você vai fazer uma prova, não importa se daqui a 3, 6 meses, 12 meses, né, um ano, você tem que tomar muito cuidado para você não chegar nesse momento da prova distraído, né? E como você consegue só enxergar aquele momento de fazer prova, o seu instinto natural, já que o tempo é uma variável muito limitada nessa equação, é tentar engolir o máximo de conteúdo possível, né? Tentar digerir assim, o máximo de conteúdo possível. E essa é uma estratégia que tendencialmente parece que funciona, né, de maneira muito intuitiva, mas ela não funciona, né? Por uma razão muito simples. Você ter o domínio, né, de alto nível do conteúdo que é necessário para você chegar bem numa prova, para chegar bem competitivo numa prova, ele depende muito do tempo, né? Você precisa se dar tempo para você dominar um conteúdo. E aí a próxima pergunta natural que você vai fazer é, tá, e como é que eu domino o conteúdo? Fundamentalmente é a pergunta de como é que você estuda, né? E aí cada pessoa vai apresentar os seus argumentos. Algumas pessoas vão dizer assim que eles precisam reler, outras pessoas que precisam grifar. Muita menina, né? Muita mulher acaba tendo um estojo que geralmente tem umas 50 canetinhas de cores diferentes para grifar todo o material de cores diferentes e precisa reescrever. E aí, enquanto o professor está falando, está ali copiando, caramba, prestando atenção, assim, que esse é o único jeito de você conseguir memorizar, né? E eu quero destrinchar isso para que você entenda que o melhor jeito de você se preparar para uma prova é fundamentalmente você fazer aquela prova, você simular aquela prova. E é por isso que os cursinhos, né, os grandes cursinhos, não só de São Paulo, mas do Brasil, insistem tanto no fato de você fazer questão. Eles não dão um argumento científico, mas eu dou o argumento científico para você, né? Eu vou colocar aqui, né, o estudo famoso do Rodiger e do Karpik, que eu vou colocar aqui, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse também, que mostra a diferença de desempenho entre os alunos que só releram o material e os alunos que se testaram, né, para basicamente simular as condições de você fazer uma prova. E aí existe uma explicação neurobiológica para isso, né? Muito simples, na verdade. Quando você tenta puxar alguma coisa da memória, quando você tenta relembrar, o que você está fazendo é só repetindo uma sinapse, ok? Falando de maneira muito simples, você tem um sinal elétrico que parte de uma parte do seu cérebro e chega em outra parte elétrica do seu cérebro. Muito bem. Ok? Para você chegar nessa memória, o seu cérebro ele pode muitas vezes fazer um caminho diferente, né? Porque você não precisa puxar ela diretamente. O problema é que se você pega uma memória isolada, você está pegando só um fato isolado, você tem não um caminho, mas pelo amor de Deus, né? Tenta, né, assim, relevar o que eu estou tentando dar de exemplo, mas é um caminho, entre aspas, para você chegar naquela memória, para você chegar naquela informação. Quando você está se testando e você precisa comparar aquela informação com outras coisas, né, que geralmente são outras alternativas, uma prova de múltipla escolha, geralmente são outras respostas que você consegue imaginar para aquela pergunta que está sendo feita, você está tentando buscar novos meios de chegar naquela memória, né? Novos meios de chegar naquela informação. Você está reforçando até, às vezes, caminhos que o seu cérebro já fez para chegar naquela informação. E aí não é difícil imaginar que, além daquele caminho, né, que a sinapse fez ser reforçado, porque afinal de contas você está reutilizando ele para puxar da memória aquela informação, você está criando outros novos caminhos, ou seja, outras formas de raciocinar, outras vias para que você chegue na mesma informação e consiga puxar aquilo da memória. Isso se chama você aprender, você pensar, né? E é por isso que você pegar um estudo desse daqui, você tem resultados tão discrepantes entre os desempenhos de alguém que só leu a informação e alguém que se testou com a informação, né? A diferença, o grande segredo do desempenho alto de quem vai fazer prova não é só que a pessoa tem uma boa memória, porque isso é necessário. Inclusive, né, existem algumas pessoas, e eu conheço algumas delas, né, quer dizer, não um número limitado de pessoas, caramba, mas eu quero dizer que eu conheço algumas pessoas que são assim, que têm memórias
assustadoras, cara. Assim, é uma coisa muito engraçada porque são pessoas com quem você não gostaria de ter uma discussão, né, e jogar na cara dela alguma coisa que ela fez no passado, porque muito provavelmente ela vai lembrar dos detalhes da conversa e você não. Inclusive, né, eu tenho um bom amigo que é um excelente professor de medicina, por acaso, né, numa grande instituição, para não dizer a maior instituição de medicina da América Latina. E é muito engraçado porque tem muitos momentos que ele diz assim, não, mas quando a gente estava no café aquela vez, você falou tal coisa. É assustador, assustador. Para dizer que assim, ele tem uma memória assustadora, mas para além disso, para além dessa memória assustadora, que é você ser capaz de memorizar esses fatos pequenininhos, ele tem uma grande capacidade, essas pessoas têm essa grande capacidade de pegar essa memória isolada e coligar ela, né, ligar ela com outros fatos que aconteceram em volta, né, e assim você criar uma memória mais profunda, mais densa, né, uma memória mais importante. Né? Você aprofunda o seu conhecimento, você aprofunda, né, a sua capacidade de resolver problemas da mesma maneira. E é por isso que estudar é tão eficaz. O que esse estudo aqui mostra, fundamentalmente, é que quando você está estudando, né, o melhor jeito de você memorizar é que você consiga pegar aquela informação e estar frequentemente comparando, trazendo ela para um nível mais profundo, mais denso, né, de conhecimento. Né? A maneira de você fazer isso, de novo, é sempre você tentar trazer aquela informação para um nível de utilidade. É por isso que quando vocês entram no meu Instagram, se vocês forem pegar outros vídeos do canal, eu bato tanto na tecla de você tomar muito cuidado com o Anki, tá? E que é uma excelente ferramenta. Para quem não sabe, Anki é um programa de computador ou, enfim, de telefone, né, que ele é completamente gratuito. E nele você pode criar flashcards, né? Flashcards são cartas, né? Cartas virtuais, onde de um lado você coloca uma pergunta, do outro você coloca a resposta e assim você vai criando um jogo para memorizar. Então, de um lado eu coloco uma pergunta, por exemplo, assim, quais são as artérias que irrigam o intestino, por exemplo. Aí eu aperto um botão, ele vira e do outro lado tem a resposta e eu preciso ficar testando para ver se eu consigo lembrar da resposta sem ver, só olhando a pergunta. Né? É como se eu estivesse fazendo prova, fundamentalmente. Só que o problema dos flashcards é que, como precisa ser muito rápido, muito dinâmico, não abre muito espaço para que você faça perguntas muito densas, porque senão perde a grande velocidade de memorização desses flashcards, né? Que é a grande vantagem, essa dinâmica. Então, acaba que você cria um sistema de você só memorizar, né? Você acaba memorizando coisas isoladas. Então, de novo, isso é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Vou trazer de novo para o contexto da medicina. Na medicina a gente tem que acabar decorando, tá? Memorizando mesmo muitas coisas, tipo dose de remédio, ordem para você dar o remédio. Você precisa decorar, às vezes, marcador imunobiológico, você precisa, né, decorar coisas de imunologia que eu odeio, né? Dá para ver. Né? Detalhes de células que, cara, eu acho uma encheção de saco, mas é muito importante. Muitas vezes é muito, muito, muito importante que você saiba isso, não só para questão de prova, mas para a vida, dependendo do meio que você atua. Muito bem, qual é a melhor maneira de você fazer isso? Bom, você pode argumentar que o flashcard é uma boa maneira, né? Existem pessoas que não precisam do flashcard, como esse meu amigo, mas o flashcard é uma excelente maneira, porque eu coloco de um lado a pergunta quais são os marcadores, sei lá, de leucemia, né? Leucemia, sei lá, tipo B. Aí eu coloco lá do outro lado, é o CD 20, 200, sei lá, enfim. Né? E aí eu fico memorizando, eu fico fazendo esse jogo de pergunta e resposta toda hora. Porém, né, um jeito melhor ainda seria transformar isso num caso clínico, em que você resolve aquele caso clínico, e aí durante a resolução desse caso clínico você precisa pensar em quais são esses marcadores que te indicariam o diagnóstico, né, daquela doença. Né? Veja como muda um pouco a maneira de você fazer a pergunta, mas você acaba chegando na grande informação, que são aqueles marcadores. Então é como eu dizia, você tem vários meios de você chegar na mesma resposta. A prova é você fazer isso. Né? Só que tem uma grande vantagem, que é, na prova você está fazendo isso do jeito que cai, como cai, com o que cai. E é por isso que você refazer prova, refazer questão é tão importante. Então, esse é um aspecto que a gente tende a negligenciar da prova, é um aspecto de memorizar, de aprender que a gente tende a negligenciar, mas mostra que para você aprender, a melhor maneira é fazendo. Assim como dirigir, assim como qualquer outra coisa, assim como nadar, não adianta você só ficar revirando páginas do livro, tentando decorar informação isolada se você não aplica. Eu vou falar disso e muito mais em um workshop,
né, que eu quero ministrar aqui é completamente gratuito, você não paga nada, a única coisa que eu peço de você é a sua inscrição, porque com a sua inscrição eu vou conseguir te dar um material em PDF que é exclusivo, tá? Fui eu que fiz, a gente preparou isso com muito, muito, muito carinho, com tudo que eu sei, tudo que eu posso organizar de melhor de neurociência e ciência do aprendizado. E vai ser no dia 13 de abril. Se você está assistindo isso no futuro, você vai encontrar o link aqui na descrição de qualquer jeito, tá? E eu quero a sua presença lá. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai ver o seu jeito de estudar, o seu jeito de resolver prova de um jeito completamente diferente, tá? Eu quero trazer tudo que a ciência sabe de melhor, né, de estudo, de resolução de prova, para você mudar completamente o seu desempenho e parar de chegar na prova com aquela sensação de insegurança, parar de chegar na prova com aquele medo de que você não estudou o suficiente ou de que você sabe a matéria, mas você não conseguiu aplicar, beleza? Clica aqui embaixo, vai ter algum link aqui na descrição ou nos comentários com a inscrição daquela prova, com o link de inscrição daquela prova. O Bergamota, aquele já está super animado, né, gatão? Está super animado para participar do workshop e eu espero vocês lá. Eu tenho certeza que vocês vão ver o estudo de um jeito completamente diferente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, clica se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário e é isso. A gente se vê na próxima, pessoal.